Mical. Ela foi filha de um rei, casada com outro. Viveu no palácio, mas nunca encontrou paz no coração. E mesmo sendo cercada por títulos, sua alma terminou em silêncio. Mical era filha de Saul, o primeiro rei de Israel. Sua vida começou marcada pela realeza, mas seu destino seguiu um caminho que a tornaria um exemplo doloroso do que acontece quando o orgulho toma o lugar da adoração. Desde jovem, ela se apaixonou por Davi, aquele que havia vencido o gigante, o homem cuja coragem havia ecoado por todo o povo. Ela o amou e foi dada a ele como esposa. Mas o amor de Mical seria colocado à prova. Saul, seu pai, via em Davi uma ameaça, e numa tentativa de afastá-lo, usou a própria filha como isca. Mesmo assim, Mical demonstrou lealdade ao marido. Salvou-lhe a vida, ajudando-o a fugir das mãos do próprio pai. E por um tempo, ela ficou só, separada, esquecida, enquanto Davi fugia para sobreviver. Quantas vezes também vivemos assim? Damos tudo por alguém, por um propósito, e em troca, colhemos distância, silêncio e espera. A história de Mical começa com afeto, coragem e entrega. Mas o tempo revelaria que o coração que ama também precisa saber adorar. Depois de anos separada de Davi, Mical foi dada por Saul a outro homem, Paltiel. A Bíblia descreve que ele a amava, e quando Davi exigiu sua esposa de volta, já como rei de Israel, Paltiel a seguiu chorando até certo ponto do caminho. Era um retrato do caos emocional causado por decisões políticas e espirituais desconectadas do coração de Deus. Davi agora era rei. Mical era sua esposa de direito, mas havia um abismo entre eles. O tempo e os traumas haviam cobrado seu preço, e o que deveria ser reconciliação virou apenas convivência. Quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, o povo se reuniu para celebrar. O rei, tomado pela alegria da presença de Deus, dançava diante da arca com todas as forças. Mas, ao olhar pela janela, Mical o viu e o desprezou. Ela não viu a adoração, viu escândalo, não viu a presença, viu exposição. O olhar dela já não era espiritual, mas político, rígido, frio. E ali, algo se quebrou entre os dois. Se você já viveu o conflito entre o que o coração sente e o que o olhar humano julga, deixa seu like neste vídeo. A história de Mical nos alerta que nem sempre a frieza é sinal de sabedoria. Às vezes, é apenas o reflexo de um coração que parou de se render. Davi, tomado pela presença de Deus, não se calou diante da crítica, e ao confrontar Mical, algo profundo aconteceu. Ela nunca mais teve filhos. O texto bíblico diz que Mical morreu sem gerar, um ventre fechado, sim. Mas antes disso, foi o coração que se fechou. A mulher que um dia amou o homem segundo o coração de Deus, agora desprezava a sua expressão mais pura de adoração. E quantas vezes isso acontece conosco? Começamos com fervor, com entrega, mas deixamos que feridas, orgulho ou religiosidade nos tornem críticos daquilo que antes nos fazia chorar. Mical nos ensina que não basta estar perto do rei, é preciso estar alinhado ao coração dele. Ela teve status, teve posição, teve acesso, mas perdeu a sensibilidade. Foi amada, mas escolheu endurecer-se. E seu fim não foi marcado por guerras ou escândalos, mas por um silêncio que ecoa como lição. Não se afaste do lugar onde a presença de Deus é celebrada com alegria. A história de Mical é um retrato real de muitos corações. Começa com amor, coragem e entrega, mas termina em silêncio, frieza e esterilidade. Ela foi esposa de um homem segundo o coração de Deus, mas não quis seguir o ritmo desse coração. Davi dançava diante da presença do Senhor. Mical, pela janela, observava com julgamento. E é isso que separa os que vivem o mover de Deus daqueles que apenas assistem de longe. A disposição de se despir do orgulho para se render com sinceridade. Ela teve a chance de participar de um dos momentos mais sagrados da história de Israel, mas escolheu o desprezo. O templo foi cheio. O povo se alegrou. Mas Mical permaneceu vazia, não por falta de oportunidade, mas por falta de entrega. A vida de Mical nos ensina que não basta estar no lugar certo. É preciso ter o coração certo.
Podemos ser filhos de reis, esposas de líderes, herdeiros de histórias marcantes, e mesmo assim perder tudo, se deixarmos que o orgulho substitua a adoração. Se essa história falou com você, se ela te lembrou que é tempo de descer da janela e voltar a dançar na presença de Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ser despertado espiritualmente. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam, restauram e reacendem o fogo da presença.